Quando a gente vai criar um estilo, quando está pintando, a gente fica confuso, a gente acha que tem que pegar um estilo de lá fora. Então você pensa, eu vou trabalhar no estilo cubista, o estilo minimalista, eu vou trabalhar no estilo concreto, estilo surreal. E nada disso vai funcionar, porque você tem que pintar no seu estilo. E seu estilo está dentro de si. E leva muito tempo para a gente perceber isso, a não ser que a gente tenha alguém que nos ajude a entender isso. O estilo está lá, na frente da sua cara, lá na frente dos seus olhos. Só que você não percebe porque você não dá tanta importância a isso. Você acha que quem sou eu para criar meu próprio estilo? Eu tenho que procurar lá fora. Não, você tem que procurar lá dentro. Olá, começando outro Visagismo em Foco. E hoje vou falar sobre estilo e especificamente um assunto que não tenho falado, eu acho que nunca falei a respeito, que são os 7 estilos universais, e como se aplicam ao visagismo. Quando a gente fala de estilo, ah, isso é um assunto extremamente complexo. É a parte mais difícil de todo o desenvolvimento da identidade visual de uma pessoa. Não é fácil falar sobre estilo, porque estilo, quando a gente fala de estilo, nós temos que pensar no estilo da pessoa. Então, começa realmente da mesma forma como pensar no que a pessoa deseja expressar. Mas ele é mais profundo do que simplesmente isso. Não que isso é simples, né? Mas o que você quer expressar? Tá, eu descobri que a pessoa quer expressar mais credibilidade e tudo mais. Mas quem é essa pessoa e como que ela quer expressar isso? Como ela se expressa? Como é o universo da pessoa? Como que ela pensa? Quais são os valores, os princípios, o pensamento político, religioso dessa pessoa? Todas essas questões têm que ser tratadas quando se fala em estilo. E são coisas extremamente pessoais. Por isso que não é possível você pegar um estilo e aplicar isso para diversas outras pessoas. E isso não é o que a Lacy Parsons pretendia quando ela criou seu método, os 7 estilos universais, que estão sendo usados desde 1990. É o método mais completo, realmente, para usar como um ponto de partida para criar um estilo pessoal para uma pessoa. E quando se pensa em criar um estilo, é muito parecido com o que o artista plástico quando cria um estilo no seu trabalho. É algo que com o qual eu trabalhei muitos anos. Durante anos eu dei aula dentro do Liceu de Artes e Ofícios, de arte, sobre desenho, pintura, e depois o meu ateliê. E eu precisei realmente ajudar as pessoas a encontrarem os seus estilos de pintar. Isso é um processo complicado, porque envolve autoestima, envolve autoconfiança. Quando a gente vai criar um estilo, quando está pintando, a gente fica confuso, a gente acha que tem que pegar um estilo de lá fora. Então você pensa, eu vou trabalhar no estilo
cubista, o estilo minimalista, eu vou trabalhar no estilo concreto, estilo surreal. E nada disso vai funcionar, porque você tem que pintar no seu estilo. E seu estilo está dentro de si. E leva muito tempo para a gente perceber isso. A não ser que a gente tenha alguém que nos ajude a entender isso. O estilo está lá, na frente da sua cara, lá na frente dos seus olhos. Só que você não percebe porque você não dá tanta importância a isso. Você acha que quem sou eu para criar meu próprio estilo? Eu tenho que procurar lá fora. Não, você tem que procurar lá dentro. E eu percebi, por exemplo, no meu processo de criar meu estilo no trabalho, que eu já tinha esse estilo bem evidente desde os 6 anos, 7 anos do jeito que eu desenhava. Porque eu pegava um papel e eu desenhava uma coisa, depois desenhava outra coisa, depois eu juntava tudo isso no mesmo papel. E hoje, se vocês olhem para os quadros meus, eu faço associações. Eu pego uma imagem, pego outra imagem e associo essas duas coisas e crio um conceito. Porque a forma de eu pensar é comparativo, é associativo. Eu associo uma coisa com outra. Eu Isso é uma propriedade do lado direito do cérebro, de comparar as coisas. Eu falo muito em comparação. Por exemplo, eu, eu gosto dos contrastes. Contraste entre o que é luz, o que é sombra, o que é textura, o que não é textura, entre linha e forma, entre cores. Isso é parte do que eu gosto, e então eu passo isso na própria imagem minha. Eu contrasto coisas. Eu contrasto algo mais clássico com algo muito mais esportivo e casual, que é a camiseta. Eu posso fazer isso no meu sapato, eu posso usar um jeans com um paletó. Esse é o meu jeito de ser. Que eu tenho um lado bem casual e eu tenho um lado mais, vamos dizer, clássico. Por quê? Porque eu respeito muito e eu gosto muito de estudar de onde vieram as coisas, as origens, a história, porque eu compreendo que nada é criado sem ter algo anterior. Mas eu também quero fazer do meu jeito. Eu quero ser criativo. Então eu tenho esses contrastes. E eu pinto desse jeito e eu me visto desse jeito. Esse é meu estilo. Quando a Alice Parsons, essa é a forma realmente de falar o nome dela. Muita gente vai falar Alice, mas é Alice. É Alice, na realidade. Ela criou esse método nos anos 90. Então, ela começou a observar as pessoas, viu que haviam basicamente 3 estilos clássicos e depois 4 complementares. E as clássicas eram tradicional, o elegante e o esportivo, ou, eu acho que mais propriamente dito, o casual. Então, a pessoa tradicional é aquela pessoa que segue as tradições, que é conservadora e busca ter um estilo que faz com que ela seja reconhecida como parte do grupo em que vive. Então, ela não faz nada muito diferente do que todo mundo está fazendo.
Então, ela segue a moda, ela segue os costumes da sociedade em que ela vive, ela quase usa o uniforme do seu grupo. Esse seria o tradicional. O elegante já é uma pessoa mais precisa, é também conservadora, é uma pessoa que gosta de refinamento, gosta das coisas bem feitas, gosta do luxo, mas é muito detalhada. Ela é uma pessoa que geralmente se enquadra no temperamento melancólico, porque ela é precisa, organizada, gosta de estar com as coisas bem colocadas, geralmente gosta das coisas mais apertadas do que soltas, porque ela quer estar em controle. Porque o que é elegante está ligado ao refinamento, é ligado a ser contido, a ser discreto, a ser reservado, a ser socialmente respeitoso. São todas coisas que nós ligamos à elegância. E tem o casual, que justamente é o contrário, é uma pessoa mais solta, mais do lado sanguíneo. É uma pessoa que gosta das roupas mais soltas, pode usar roupa, uma camisa fora da calça. Então, esses são os três clássicos básicos. Não é esportivo no sentido de vai usar tênis, é o esportivo no sentido casual. Aí, complementando isso, tem quatro estilos. Tem, em primeiro lugar, o romântico. O romântico tem um lado realmente que é aquela mulher que gosta dos babados, que tem um lado meio coquete, de ser graciosa, mas isso não quer dizer que ela é fraca. Então, é um lado mais que quer agradar as pessoas. No homem, pode ser uma pessoa que usa roupas mais soltas, é uma pessoa que mostra que tem cuidado com os outros, não vai ser rígido, vai ser flexível, e então usa roupa larga, roupa que não tem muito contrastes. Isso é o estilo romântico. E tem o estilo que é chamado criativo, que seria o contraste a isso. Seria a pessoa que não é convencional, que gosta de experimentar, que não é constante. É um estilo bem sanguíneo, que é a pessoa que quer experimentar, que gosta de brincar com sua imagem. Aí tem o dramático, que é ligado muito ao colérico, pessoa que quer fazer uma impressão forte, que é decidido, gosta de contrastes fortes, gosta de cores bem dramáticas e o que chama block colors, só uma cor só. E tem, finalmente, a pessoa que é sensual. Então, o sedutor, que muita gente coloca como sexy, mas sexy não é a conotação correta para esse estilo. Lá se fala em alluring, que é uma palavra de sedução, de envolvimento em que envolve as outras pessoas. Então, é de sedução mais do que sexual. É de sensualidade mais de sexualidade. É de usar os sentidos. Então, essas pessoas gostam de texturas, gostam de coisas que, na realidade, atraem as pessoas para ela. É de atração. Fazer com que sejam atraídos para ela. Não necessariamente com uma conotação sexual.
Você pode ser sedutor para envolver a pessoa para fazer algo, sem ter conotação sexual. Então, esses são os 7 estilos universais. Ela nunca quis que esses fossem usados de forma rígida. Então, ela mesma fala que você tem que olhar a personalidade. Então, ela associa esses 7 estilos universais ao enneagrama, de estudar o ser humano. Qual é a personalidade dessa pessoa? Então, isso tem uma semelhança com o sistema do MGID, que nós usamos o enneagrama, nós usamos o sistema do Hipócrates, que é mais simples, são 4 temperamentos. O enneagrama já entra na personalidade, então são 9 personalidades básicas para tentar compreender o ser humano. Ela fala de olhar as cores, a pele da pessoa faz diferença em termos de que cor você vai ser apropriado usar ou não. Tem que olhar as feições das pessoas. A única coisa em que ela não fala é o cabelo. E eu acho isso é uma falha, porque, como o Vidal Sassoon falou, estilo começa com o corte do cabelo. Se você não tem o corte do cabelo estilizado, você não vai ter estilo no resto. Porque a identidade de uma pessoa é 70% no rosto e 30% no corpo. Se você está só usando essa concepção de estilo para roupa, você está dissociando a cabeça do corpo e está dissociando 70% dos 30%. E o que se vê é as pessoas que não têm estilo no cabelo tentando ter estilo no corpo. Não funciona. O que se vê hoje em dia é que a grande maioria das mulheres tem um cabelo tradicional. Está dentro do estilo tradicional. É longo, solto e reto. Não diz muita coisa. E todo mundo igual. É um padrão. É a tradição. Todo mundo igual. Como que essa pessoa vai ter estilo? Não vai. Porque o que está sendo dito aqui está dizendo que ela é igual a todo mundo, que está as outras mulheres. E ela está tentando dizer daqui para baixo que ela tem diferença. E ela tem que começar a dizer que ela tem diferença, que ela tem personalidade, que ela tem uma identidade própria aqui. E como que isso se aplica? Como que poderia se aplicar os 7 estilos universais ao cabelo? Tenho tradição, que é esse cabelo que todo mundo usa igual, que hoje em dia seria o cabelo longo, que na realidade é o cabelo do hippie, a moça hippie dos anos 60. Cabelo solto, longo, repartido no meio, ou talvez repartido no lateral, mas nada mais do que isso. Nos anos 50, o tradicional é todo mundo usar o cabelo em arranjos altos e todo mundo igual. Nos anos 30 era outra coisa, nos anos 40 era outra coisa, mas tinha uma tradição e todo mundo igual. Esse é o tradicional. E o que seria o elegante? Elegante é aquilo que é contido, que é preciso, que é também convencional, mas
que é a pessoa mais reservada. Um estilo tipicamente, diríamos, elegante, seria o Chanel, o Bob. Aquele cabelo tudo correto, preciso, cortado precisamente, com linhas retas embaixo. Isso é um cabelo melancólico. O que seria o cabelo casual, que tem mais movimento? Poderia ser um cabelo longo, mas que tem ondulações, que tem movimento para fora, que tem uma franja lateral. O que seria o romântico? Que tem babyliss, que tem ondulações, que usa uma franja grande para tirar o intelecto e mostrar que é mais emotivo, mais intuitivo e não intelectual. O sensual, ou sedutor, seria cabelos com ondulações que atraem as pessoas. O criativo já entra naquilo que é inesperado. Pode ter um side cut ou um undercut. Pode ter uma mistura de coisas. Pode ser um pixie, pode ser algo desse tipo. E o dramático? Dramático é o cabelo mais curto, com linhas retas, que dá um impacto, que dá poder, que dá um topete. Então, aí você vê que ele se aplica também ao cabelo. Só que tem as individualidades de cada pessoa. É muito importante entender que a grande maioria das pessoas é conservadora. Isso faz parte da nossa Constituição. O ser humano foi criado para ser conservador e de não experimentar. A sua segurança dependia de não experimentar, usar o que é conhecido. Então, nós temos a tendência de sermos realmente conservadores. Nós somos pessoas que vivem em sociedade, que buscam fazer parte de grupos. Então, o pertencimento é muito importante. E o pertencimento é ligado a fazer aquilo que é igual aos outros, para que eles reconhecem que nós somos iguais. E isso está ligado ao estilo tradicional ou qualquer outra coisa que passa algo conservador. São poucas as pessoas que vão para fora disso e procuram o seu próprio caminho. Mas dentro de cada um desses tipos, mesmo dentro do conservadorismo, você tem como mostrar a sua individualidade. E que cada pessoa tem uma percepção diferente das coisas comuns. Então, você pode ir numa igreja e ver, num culto, vamos dizer, e lá podem estar, sei lá, 250 pessoas. Elas têm a mesma visão daquela religião, todos iguais? Claro que não. Cada um tem sua percepção individual dessa religião. Pode até não concordar com tudo que está passando lá, mas procuram aquilo porque o conjunto tem ressonância com quem elas são. Mas elas têm individualidades dentro dessa crença. Também você pode ter pessoas que têm afiliações políticas iguais.
mas que elas são bem diferentes na forma de como percebem isso. As pessoas têm diferenças culturais, têm educações, forma de educação diferentes, individualistas, têm culturas diferentes, têm experiências totalmente diferentes como crianças, como foram criadas. Se você lembrar, por exemplo, que quando você era criança, e você foi na casa de um amiguinho ou amiguinha, você não estranhava que havia coisas diferentes, hábitos diferentes naquela casa, comiam comidas diferentes do que comiam, que você comia em casa, que tinha formas diferentes de fazer as coisas. E pode ser que, no conjunto, tinha muitas semelhanças. Mas você entra lá e você percebe, mas isso é diferente. Eu não conheço isso, nunca comi isso. Ou, nossa, depois do jantar, eles levantam e lavam arroz, todos os pratos, deixam tudo limpo. Lá em casa não fazem isso. E a pessoa que vai na sua casa vai estranhar, fala, nossa, eles jantam, põem tudo lá e só vão lavar a louça depois. São diferenças, são formas que vão afetar como você é, quem você é. Então, todos esses elementos constroem um jeito de ser. Para você descobrir como é seu jeito de ser, você tem que refletir, você tem que pensar, você tem que se olhar, se observar. Isso se chama metapensamento. Pensar sobre como você é, pensar sobre como você pensa, pensar sobre como você sente, como você reage às coisas. Isso é um tipo de pensamento muito profundo. E é só assim que você realmente consegue entender o que faz você funcionar. Como você funciona. E como você pode mostrar isso na sua imagem. Vai mostrar se você gosta de ter acessórios que criam um impacto, que seria dentro do dramático, ou se você gosta de acessórios que mostram uma coisa diferente, que você é diferente, que é criativo, sei lá, um strass num óculos, que não é o que todo mundo faz, ou uma cor diferente. E aí você vai começar a conhecer seu estilo. Para um consultor de imagem, o consultor de imagem tem que fazer com que a pessoa entre nesse processo de reflexão. Isso pode ser um processo longo, não muito rápido em uma sessão. E aí que tem o grande valor, o trabalho do consultor de imagem. É algo que não se faz, geralmente, dentro de um salão de beleza, porque não tem tempo de entrar tão profundamente nesse sentido. O que se faz, o visagista e Media ID, é estabelecer o ponto de partida, o estilo no cabelo, na sobrancelha, na maquiagem, na barba. O ponto de partida para que cria um estilo individual. E quando a gente fala estilo em cabelo, nós estamos enfrentando uma grande crise na área do cabelo. Porque antigamente a estilização do cabelo era feita no penteado. Então as mulheres usavam penteados
bastante elaborados, que hoje só se usa em ocasiões muito especiais, como o casamento, uma formatura, um, alguma festa muito especial. Não se faz penteados. E muitos cabeleireiros não sabem fazer, não sabem estilizar através do cabelo. E nos anos 60 se introduziu, brevemente, isso foi introduzido nos anos 30 com o Bob, mas quem realmente estabeleceu a estilização no cabelo, no corte do cabelo, foi Vidal Sassoon e depois Tony Guy, Longueiras e outros grandes nomes do cabelo. É usar o corte de cabelo para estilizar. E isso é uma arte e que você só consegue fazer se, em primeiro lugar, você sabe o que o cliente deseja expressar e você tem um pensamento diferente. Naquela época do Vidal Sassoon, toda a forma de estilizar o cabelo pelo penteado foi mudado com esse tipo de escova. Nos anos 60, eu comprei essa escova numa loja do Vidal Sassoon. Foi o Vidal Sassoon que lançou isso. Eu tenho até hoje, uso até hoje, até está com uns cabelinhos aqui, tal. E é usado para fazer o movimento de você enrolar e pegar o secador e secar o cabelo enquanto você está enrolando e substituiu aqueles secadores com as bobs em que as mulheres ficavam horas dentro do salão. E aí que a estilização passou a ser feito pelo corte. Mas para você fazer a estilização com corte, você precisa saber o que a pessoa quer expressar. Se você pega um corte já definido, já tem um estilo definido, não vai ser o estilo pessoal da pessoa. Então você tem que pensar, se essa pessoa quer expressar, vamos dizer, delicadeza, mas que ela tem criatividade e ela tem a força de impor o que ela pensa. Que linhas, que formas vão e que cores, que movimentos, que tamanhos de cabelo vão expressar isso? Que conjunto de fatores em relação à linha, forma e cor eu posso criar para expressar o que a pessoa deseja? É assim que eu tenho que pensar. É diferente de eu pensar no corte e reproduzir um corte. Eu vou criar um corte e, ao criar um corte, vou estilizar o corte da pessoa. É um pensamento diferente. E isso nunca foi muito bem ensinado nas escolas de cabeleireiros, porque estava ensinando a técnica. Como criar os efeitos, mas não como usar esses efeitos e como combinar esses efeitos para criar um corte. Essa é a diferença. E aí que entra o visagismo, entra o Image ID, porque se você não tem esse conhecimento da linguagem visual e você não sabe como extrair uma intenção do cliente, você não tem capacidade de fazer isso. E essa é uma exigência das pessoas hoje, porque elas estão sentindo falta da estilização. Está todo mundo igual? Ninguém está sendo estilizado mais. E isso está fazendo com que, numa sociedade em que
a individualidade é cada vez mais importante para ser criativo, as pessoas são cada vez mais padronizadas. Então, reflitam sobre isso e até o próximo episódio do Visagismo em Foco. Deixe seu like, deixe seus comentários e siga a gente. Até a próxima. Tchau.